Olá pessoal, esperar um pouquinho aí pro pessoal entrar. Oi Ana Luísa, já tá aí. Esperar a professora Sheila entrar para eu convidá-la aí pro nosso bate-papo da semana. Gente, eu não sei vocês, mas aqui tá frio pra caramba. Eu sou aqui do sul da serra, meu Deus, que frio. A Má Suíte também já entrou aí. Guardando a professora Sheila está entrando. Oi, aqui Olá. também tá bem frio. Meu Deus do céu, eu tô congelando. Ai, ai. Tive que pegar até uma, uma mantinha aqui, porque. Olá, pessoal, só um pouquinho, só vou colocar meu fone aqui também. Ai, ai, bom, então vamos começar, Caiu. né, pessoal? Opa! Ai, ai. Bom, pessoal, então, né, falando aí os recados iniciais, esse conteúdo é exclusivo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. Lembrando que a live ela fica disponível por 24 horas aqui nas stories e depois ela vai lá pro nosso canal no YouTube. Só queria pedir desculpa que a gente teve um pequeno probleminha técnico na live de terça-feira, não deu para gravar, não deu para salvar, então ela não vai acabar indo pro YouTube, né? Mas a de hoje com certeza aí já está resolvido. E aí, pessoal, que bom revê-los. Aqui é o Guache. Oi, Guache, tudo bom? Lembro de você na faculdade, na época ali da graduação ainda. Meu Eu Deus, como eu tô velho. também! Guache não, é Bom, pessoal, Carlos. então. Desculpa, Alexandre. É. Ele mesmo colocou o Guache, que a gente conhecia ele na época por Guache, né? Então. Bom, pessoal, então bem-vindos aí ao nosso canal, né? Eu sou o professor Ricardo. Eu sou a professora Sheila. Essa é a professora Sheila. Né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, de resultados falsos positivos e falsos negativos nos exames, né? Claro que a gente vai abordar um pouquinho aí da micro, mas a gente vai falar aí dos exames aí na parte geral, né? Bom, então, começando aí nossos assuntos, conforme vocês vão tendo dúvidas, podem ir perguntando. A gente já recebeu algumas dúvidas lá na caixinha que eu deixei anteriormente nas stories. E É, tá dando 10-0 hoje o celular pra mim. hoje ele não está querendo parar em pé. Não, hoje não. Bom, então antes da gente começar a falar um pouquinho dos testes, a gente precisa falar de dois termos aí que são essenciais para a gente falar um pouquinho desses falso positivo e falso negativo, que é a sensibilidade e especificidade, né? Então os testes eles são tem lá as porcentagens de sensível, específico, vocês já devem ter visto falar, um teste é 95% sensível, 85% de especificidade. Então, o que vem ser essa sensibilidade e essa especificidade? Quando a gente fala de sensibilidade, é o quanto que um teste ele é capaz de detectar um animal que realmente está doente pelaquela doença. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste tem uma sensibilidade de 95% para sinomose. Quer dizer o quê? Que de 100 animais que têm realmente sinomose, 95 esse teste consegue detectar. Então, a grosso modo, seria isso. Já a especificidade, ela é a capacidade do teste em detectar quanto animais sadios realmente não têm a doença. Então, por exemplo, eu tenho 100 animais que não têm sinomose, só que desses 100 animais o meu teste ele detecta 5 com sinomose, seja aí que a gente vai conversar por reação cruzada ou algum outro problema. Então seria o quê? Aquele resultado onde o animal não está doente e realmente o teste comprovou que o animal não está doente por aquela doença. Então esses dois testes eles se associam para a gente ter aí então aqueles valores que tem a possibilidade de a gente ter um falso positivo e de um falso negativo, né? Então quando a gente fala de sensibilidade,
Aqueles testes que a gente não detectou que realmente o animal tenha doenças são os falsos negativos. E a especificidade, ao contrário, aqueles animais que não estão doentes, a gente detectou a doença, a gente viu um falso positivo. Né? Então, esses dois termos aí a gente precisa deles para a gente falar em relação aos testes, em relação à especificidade, sensibilidade, quando pode dar falso positivo, quando pode dar falso negativo nos testes de uma forma em geral. Né? E uma coisa que eu acho relevante falar até, que idealmente, né, lá no mundo da utopia, todos os testes teriam 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo ideal, ele na nossa realidade, ele não existe. Né? Não existe nenhum teste que seja 100% sensível e 100% específico. Então, o que acaba ficando assim, na prática mesmo ou você tem um teste mais sensível e um pouco menos específico, ou você tem um teste mais específico e um pouco menos sensível. Né? Embora a maior parte dos testes que tem agora no mercado, eles têm níveis de sensibilidade e especificidade bem altos, chegando a 95, 99, 99,9%. Mas mesmo assim não é 100%, e existe essa tendência, um pouco mais sensível ou um pouco mais específico. Né? Daí vem, depois a gente fala muito sobre o que é um teste de triagem e o que é um teste confirmatório. Né? E eles são baseados nessa sensibilidade e especificidade. E eles são muito importantes, principalmente quando se utiliza eles associados, né? Exatamente. E até, claro, existem outras características que a gente tem que levar em consideração de um teste, né? Mas esses dois acabam sendo aí o principal. Não adianta nada a gente fazer um teste para detectar determinada doença se ele tem uma sensibilidade, uma especificidade extremamente baixa, né? Que adianta a gente fazer um teste que tem 40% de sensibilidade e de 50% de especificidade, né? Então a gente vai estar deixando aí, vai ter uma margem muito grande aí em relação a gente está deixando de detectar ou detectando casos que realmente não são positivos. E quando a gente pensa principalmente em doenças onde, por lei, a gente tem a obrigatoriedade de abate dos animais, né, ou de eutanásia do animal, então isso acaba sendo até mais criterioso, né, porque imagina a gente fazer um teste para brucelose, para tuberculose, até para leishmaniose em cães, onde a gente não tem uma especificidade, uma sensibilidade boa, né? Então a gente pega, mas será que realmente é positivo? Será que realmente é negativo? E se for positivo, eu tenho que sacrificar, eu tenho que eutanasiar esse meu animal, né? Então a gente tem que ter uma confiabilidade muito grande. Né? Claro que entra outras características ali em relação a custo, em relação a você ter o equipamento, né? Alguns testes precisam de equipamentos mais específicos, precisa de treinamento do pessoal para isso, mas essas duas características, sensibilidade e especificidade, elas têm que ser relativamente altas aí, né? Pelo menos maior que 90% seria pelo menos o ideal aí, né? Exatamente. Só respondendo uma pergunta, o Carlos perguntou se a gente vai falar de imunocromatografia, não especificamente da imunocromatografia, mas vai acabar entrando como em geral tudo. E também falaram sobre a diagnóstico para leishmaniose, a gente vai acabar falando também de diagnóstico de leishmania, tá? Essa de leishmania foi uma pergunta que veio naquelas caixinhas lá que a gente deixou, então a gente vai acabar falando também dela, né? E a imunocromatografia, para quem não sabe, é aqueles testes rápidos, né? Aqueles kits que a gente compra, geralmente comercial, que é aquele teste mais rápido, quando a gente fala de imunocromatografia, geralmente a gente está falando daqueles SNAP, né? Aqueles testes mais rápidos. Exatamente. Muito bem, vamos falar um pouquinho então de teste de triagem, teste confirmatório? E daí a gente, depois vamos falar sobre o que é o falso positivo, que gera falso positivo, gera falso negativo. E daí vamos falar entrada aí em alguns exames legais, né? Leishmania, que tem duas linhas, duas grandes vertentes para diagnóstico. Até mesmo o Covid hoje, que a gente vê, teste rápido, RT-PCR, né? Que é uma coisa até parecida com o que acontece com Leishmania também, né?
Mas vamos lá, então. Então, o que seria um teste de triagem? Teste de triagem, quando a gente fala em sensibilidade, você vai detectar todos os positivos. Eventualmente, você detecta também alguns negativos como positivos. Então, ele é um teste de alta sensibilidade, ele detecta todos os positivos, mas ele pode dar falsos positivos. Já os testes confirmatórios, que têm uma especificidade maior, eles não são tão sensíveis. Então, eles eventualmente podem dar falsos negativos. Porém, eles vão eliminar todos os falsos positivos. Por isso que é interessante utilizar 2 testes, né? E para grande parte das doenças de maior importância, se fazem 2 testes, né? Então, o teste de triagem ele é feito inicialmente para detectar todos os positivos. E o teste confirmatório, ele vai confirmar se aqueles positivos são realmente positivos. Então, ele vai excluir quem é o falso positivo. Ele vai tirar, né? Eu sempre falo para exemplificar um pouquinho melhor, de uma maneira assim, um pouquinho até drástica, não vamos entrar na linha humana, não é isso, mas pensa num exame de HIV. Exame de HIV são feitos sempre 2 testes, triagem e confirmatório. Então, vamos pensar que a triagem vai detectar todos os positivos. Já pensou se, e ela vai detectar eventualmente algum falso positivo. Já pensou se o resultado desse exame for para a pessoa e ela olhar assim, nossa, eu tenho HIV, né? E na realidade ela é um falso positivo. Por isso que vai para o confirmatório. Agora, daí lá ele vai dizer, olha, não, realmente é positivo. Ou não, não é positivo. E daí o resultado só vem depois do segundo exame. Agora, vamos considerar um outro, por que já não faz então direto o teste confirmatório? O teste confirmatório eventualmente não pega um positivo. Ele pode dar um falso negativo. E daí já pensou, se você faz o exame de HIV, daí você recebe um laudo e pegou te considerou como um falso negativo e você acha que não tem. E você pode vir a disseminar, né? Então, assim, por isso que em algumas doenças é importante esses 2 exames, né? Para detectar todos os positivos e excluir, eventualmente, algum negativo, né? Exatamente. Pode falar. Não, exatamente, até por isso é que principalmente nos casos que a gente falou, em casos onde as doenças são muito graves, que nem a Sheila deu o exemplo do HIV, né? E aqueles casos que eu comentei anteriormente, né? De você ter que fazer o sacrifício e a eutanásia do animal. Imagina também, igual a Sheila falou, né? Um caso que é um falso positivo, deu positivo, eu vou lá, vou sacrificar, vou abater meu animal, e esse animal tem um alto valor financeiro para o proprietário, ou até mesmo um valor sentimental, né? Um animal muito próximo, e você já ter que no primeiro teste ali que deu, que é um teste de triagem, você já tem que fazer a eutanásia desse animal, né? Então, por isso que é sempre bom, principalmente nesses casos onde a legislação ela pega mais no pé em relação à eutanásia, sacrifício do animal, a gente ter essa mescla muito boa, tanto de sensibilidade quanto de especificidade, e a gente ter 2 testes, né? A triagem e o confirmatório. Então, vamos trazer aí exatamente para esse caso, né? De eutanásia. Animais positivos vão para a eutanásia. É brucelose. Né? O teste rápido, a triagem para brucelose bovina, ela é feita pelo antígeno acidificado tamponado. É um teste de alta sensibilidade. Deu positivo, o correto e o recomendado é que vá para o confirmatório, que pode ser uma fixação de complemento, 2-mercapto etanol. Daí é feito no laboratório de referência, não é qualquer lugar que faz. Né? Nem mesmo o teste de triagem é qualquer profissional que pode fazer. Né? Tem que ter todo um credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para isso. Mas fez o teste inicial, triagem, deu positivo, vai para o confirmatório. Deu positivo no confirmatório, aí sim é obrigatório ir para abate sanitário. Deu negativo, daí não. Né? Então, por isso que é tão importante esses 2 exames, porque um vai
eventualmente gera os falsos positivos. E o outro direto, eventualmente, vai gerar falsos negativos. Infelizmente, a gente não tem nenhum exame que é 100% nem sensível nem específico. Muito menos os dois juntos, né? Exatamente. E até se a gente for, claro que isso não é regra também, né? Mas se a gente for pensar assim, imaginar na maioria dos casos que acontece isso, brucelose, tuberculose, até às vezes outros casos que usam os SNAP rápido, teoricamente, não, que nem eu falei, não é regra, mas às vezes o que? Os de triagem, geralmente a gente tem um resultado muito mais rápido. Por quê? Porque ele vai ter ali um resultado onde você vai ter uma triagem, né? Onde você vai ver se qual o caminho que você vai seguir e depois o confirmatório você manda para um laboratório aí de referência, alguma coisa para realmente confirmar, né? Então, igual a brucelose, se ele der negativo, beleza, é negativo, porque ele tem uma sensibilidade muito boa. Mas se ele for positivo e mandar para o confirmatório, o 2-mercaptoetanol, outras provas, às vezes demora aí mais tempo. Enquanto ali do antígeno acidificado tamponado, em 10 minutos você fez, nem isso. Se você tiver isso mais de um animal, né? Então, a triagem ela acaba sendo mais rápida até porque pelo próprio nome, triagem, né? Eu tô só triando, eu não tô confirmando nem nada, né? Exatamente, né? Então, nisso a gente acaba tendo aí uma tendência realmente a ter testes de triagens rápidos e baratos, e os testes confirmatórios que são mais elaborados, normalmente são mais caros e demoram normalmente mais tempo, né? Para algumas doenças, não é necessário fazer os dois testes muitas vezes, né? Para a maior parte das doenças, inclusive nem tem dois testes disponíveis e de fácil acesso, né? Mas depende muito da doença. As doenças de maior importância, é interessante fazer os dois. As doenças que podem só utilizam ali o tratamento, que vão melhorar ou direcionar um tratamento, elas podem ser feitas só com apenas um teste, né? Exatamente. E os falsos positivos e os falsos negativos? Eu acho que é aqui que é o que entra mais. O Alexandre também falou um negócio interessante, né? O Carlos Alexandre. Carlos Alexandre não, brincadeira, Alexandre. Ele nunca gostou que chamasse ele assim. Olha só, trabalhei na indústria farmacêutica veterinária. Também temos que considerar a qualidade da matéria-prima desses testes, tanto na imuno como em outros. E muitas vezes, pelo que eu entendi aqui, né, acho que saiu um acento errado, fica um pouco a desejar, realmente. Né? E vamos considerar que hoje a gente está até passando por isso com o Covid, né? Esses testes que estão vindo, falam que tem uma sensibilidade, uma especificidade, estão chegando no Brasil, daí o Ministério está testando e está vendo que não é bem isso. Né? Então, realmente, a qualidade com que você faz e proporciona esses testes tem que ser muito bem feito para que o resultado realmente seja isso. Né? Por isso que demora Exatamente. tanto e por isso que demora tanto a aprovação também de determinados exames. Né? É porque não basta uma empresa fabricar e falar assim, ah, não, tem 90% de sensibilidade e 90% de especificidade, mas, né, tem que ter prova, tem que passar por estudos, isso a gente já comentou um pouquinho até em relação à criação de novos antibióticos, né, isso leva um tempo, até pesquisa, até vocês fazer testes, uma quantidade de testes confiáveis que você tem que fazer para você realmente ter ali esse valor de sensibilidade, especificidade. Geralmente esses testes, eles são comparados, né, o que a gente chama de um padrão ouro. Cada doença ali praticamente tem um teste que é chamado de um padrão ouro para aquela doença, onde é o teste mais específico, mais sensível, mais utilizado. Então os outros testes, eles são feitos principalmente em comparação com esses, onde você tem uma especificidade, uma sensibilidade muito alta, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os falsos positivos e falsos negativos. E uma coisa que a gente não pode esquecer também de falar é o que são esses testes. A gente fala teste de triagem, fala teste confirmatório. O que é um teste que vai buscar? O que ele vai buscar? Vai buscar o patógeno, vai buscar a resposta do hospedeiro, né?
É o Alexandre falando que muitos chegam por Isso. via aérea, né, por transporte aéreo, e a altitude e a pressão altera o produto. Pode alterar ali, dependendo do qual que foi a confecção, né, visto que são matérias-primas muito sensíveis. Então, realmente, isso pode acontecer mesmo. Por isso que É. às vezes alguns não vêm até por avião, né, às vezes eles mandam por navio, por mais que demore mais. Então, tudo isso pode alterar mesmo e tem que ser levado em consideração, sim. E até mesmo a estocagem depois de todos esses materiais, né? Estocagem, validade, é importante. Bom, Exatamente. vamos falar então vamos Dos falar um falsos pouquinho positivos. dos falsos positivos e negativos, né? Essa é uma história que é bem complicada e gera muitos atritos, eventualmente, né? O que gera falso positivo e o que gera falso negativo? Então, assim, é, vou me basear um pouco primeiro por PCR, né? Ou RT-PCR. Então, você vai detectar o gene, um fragmento daquele patógeno. Um gene encontrado naquele patógeno. Muito bem. O que pode gerar um falso positivo, né? Na PCR e em vários outros exames? Então, falso positivo ele pode ser gerado, em primeiro lugar, por uma contaminação, né? Contaminação dentro do laboratório. Vai gerar um falso positivo. A gente viu aí na mídia, andaram soltando que o CDC de Atlanta, eles tiveram vários exames de Covid há bem pouco tempo atrás, que depois eles detectaram que eles estavam com um problema dentro do laboratório de contaminação e estava dando muito exame positivo, né? Então isso pode acontecer, né? E se no CDC isso acontece, que é um laboratório de nível biossegurança, ele é um P4, né? Imagina em outros laboratórios, então pode acontecer, claro. Pode Até ser. porque, né, só fazendo um parênteses aí, a gente sempre tem que rodar, quando a gente roda um exame, a gente roda uma amostra, um controle positivo, né? Então, às vezes ali na hora de pipetar, às vezes esbarrou sem querer a ponteira, alguma coisa assim, então o DNA é mínimo, né? Então, qualquer gotícula ali que você entrou em contato, você passou por uma amostra, você vai pipetando outras amostras, você pode estar contaminando, né? Então, por isso que tem que ter um cuidado extremamente enorme em relação a isso, né? Exatamente. E no caso da PCR, ainda quando se trabalha com genes que foram clonados, os próprios clones se disseminam muito facilmente dentro de laboratório, né? Os plasmídeos clonados. Então, assim, isso é um problema. Então, a contaminação que existe, que pode existir por seu material, que você vai purificar, depois você vai produzir bilhares de cópias desse mesmo gene, dessa porção do DNA, e isso é possível sim, e não é tão difícil assim de contaminar o teu ambiente laboratorial, né? Então essa é uma possibilidade de um falso positivo. Um outro falso positivo que eu vejo para o caso daí especificamente de PCR e RT-PCR é quando você, porventura, escolher uma região para fazer essa amplificação do DNA ou RNA, que ela não é específica desse patógeno. Então, por exemplo, você escolheu uma região muito conservada do gene 16S para a bactéria. E essa região que é muito conservada do 16S pode ter em outras bactérias que não sejam aquela que você está buscando especificamente. Então, essa é uma possibilidade, né? Hoje em dia, pelo tamanho e quantidade de sequências de DNA e RNA que existem nos bancos de dados, né, tudo que já foi sequenciado praticamente no mundo já está depositado. E isso é gratuito, qualquer um pode entrar e pegar essa sequência. Então, isso é um pouco menos provável, mas pode ter, porque tem bilhões de organismos, ainda micro-organismos, que o ser humano não conhece, não identificou e muito menos sequenciou. Então, pode, de repente, acontecer, mas é pouco frequente, né? Pouco esperado.
O que Exatamente. mais de falsos positivos? O falso positivo também a gente pode ter quando a gente fala, né, principalmente ali de bactérias, as bactérias têm estruturas antigênicas, até os vírus, né, estruturas antigênicas que podem ter similaridade entre elas. Então, às vezes, que nem vamos pegar exemplo, né, claro que não todos, mas algum componente do LPS de bactérias gram-positivas, né, então essas estruturas que são semelhantes e são comuns a vários micro-organismos, na hora do teste a gente pode ter aí, estou buscando, por exemplo, o que acontece com a brucela, né, que a gente está aqui dando exemplo desde o começo, a brucela pode dar ali um falso positivo, por exemplo, com uma Yersinia enterocolítica, com determinados sorotipos de salmonela. Por quê? Por questão de similaridade muito grande com esses componentes dessas bactérias. Então, quando a gente tem essa similaridade muito grande, a gente pode ter sim também esses falsos positivos. Então, às vezes, aquela região que eu busquei, como é comum de mais de um micro-organismo, ele pode dar o positivo em relação a isso. Né? Então, isso a gente vai ter o falso positivo ali, e o animal ele não está com uma brucela, ele está assim com contaminado ou colonizado ali por uma Yersinia enterocolítica. Né? Então, esse é um outro É. exemplo também. Exatamente. Daí entram os casos, né, dos exames sorológicos, né, quando eles podem dar um falso positivo. No caso da tuberculose, inclusive, se faz o teste comparado exatamente para excluir aí o Mycoplasma avium, né, que não é um problema diferente do... Exatamente. Do Mycobacterium bovis. Isso. É... E existe aí um mimetismo molecular também em determinados patógenos, né, que vão gerar anticorpos, que eles são parecidos, mas não são iguais, né? E no teste sorológico pode acontecer, né? Uma coisa que se fala para a leishmania, o teste sorológico que tem o SNAP, né, feito pela Fiocruz, eles fizeram especificamente para a leishmania visceral. Eles atestam, a Fiocruz atesta que não vai pegar todos os patógenos que causam aí a leishmania cutânea, né? Mas eventualmente pode acontecer, né? Não é provável. Também a cutânea não é comum em cães, né? Mas eventualmente pode pegar. Né? Então, esse mimetismo molecular entre esses patógenos pode levar a um resultado falso positivo em testes sorológicos. E os testes falsos positivos em, por exemplo, cultura antimicrobiana para fazer o antibiograma. Né? Um falso positivo, que daí não, a gente nem chama de falso positivo, mas é aquela amostra que foi contaminada durante a coleta. Que ela foi identificado um patógeno que não é o causador da infecção. Né? Então, daí, vai fazer o tratamento específico para aquela bactéria e a infecção não melhora. Por quê? Porque foi uma contaminação durante a coleta. Né? Isso também pode acontecer. Ou às Então, vezes até mesmo não contaminação, né? Às vezes aquele micro-organismo que é da microbiota, né? Por exemplo, você tem ali uma amostra de fezes com um animal que está com diarreia. Nas fezes, o que a gente vai encontrar? Escherichia coli, né? Agora, como que eu vou saber se essa Escherichia coli está causando realmente a infecção ou não? Geralmente ali no agar-sangue, a gente tem que, geralmente as Escherichia coli, as que são diarreogênicas, né, elas são hemolíticas. Então, se cresceu qualquer Escherichia coli ali, opa, pera lá, ela é hemolítica, não é? Se não é hemolítica, então é da microbiota, é fezes, né? A gente está falando de fezes, então Escherichia coli está no trato gastrointestinal. Mesma coisa a pele, né? Staphylococcus. Então algumas bactérias ali, elas são da microbiota e dependendo do tipo de amostra que você tem, você vai ter o crescimento dela no meio de cultura, né? Aí você tem que diferenciar se realmente ela é a causadora da infecção ou não. exatamente. Né? E falando em contaminação também, eventualmente até mesmo o laboratório pode sofrer de uma contaminação. Né? Por isso até que os laboratórios de microbiologia, laboratório de virologia, laboratório de bacteriologia e laboratório de micologia, eles não são juntos. Porque uma coisa contamina a outra.
As colônias fúngicas vão contaminar os meios de cultura para crescimento bacteriano. Vão contaminar também os meios de cultura para fazer o crescimento de células para o repique de vírus. As bactérias contaminam os meios de cultura utilizados para repique de células para virologia. Então, cada um na sua, um longe do outro, né? Mas, eventualmente, pode acontecer também alguma contaminação dentro do laboratório. Vai da destreza do laboratorista também de reconhecer o que é um contaminante ambiental que ele tem ali, né? Uma colônia que cresce longe da estria é um contaminante ambiental. Não é uma colônia que veio dessa amostra que foi semeada, né? Então, mas eventualmente poderia também acontecer. Pouco frequente, né? Mas acontece, os erros são plausíveis, né? Enquanto nós formos seres humanos, nós erraremos. No momento que Exatamente. formos máquina, quem está atrás da máquina também pode errar. Faz um cálculozinho errado no laboratório, digita alguma coisa na programação errada, que vai dar erro também, né? Então, tudo é suscetível de erro, claro. Exatamente. Vamos para os falsos negativos. Calma, Né? que tem mais uma coisinha que até o Carlos falou do falso positivo, e que é verdade. Nós temos as vacinações, né? Animais que são vacinados, sim. né? Animais que são vacinados, se a gente não faz uma boa anamnese, se a gente não pergunta se o animal é vacinado ou não, e a gente faz um teste sorológico, né? Qual que é o objetivo da vacina, né? Gerar uma proteção. Então vai gerar ali uma produção de anticorpos. Aí eu faço um teste sorológico e eu detecto anticorpos para aquela doença. Mas espera lá, esses anticorpos são vacinais ou esses anticorpos são de uma infecção? Né? Então, existem meios aí da gente conseguir diferenciar esse tipo de relação, né? De anticorpos vacinais ou anticorpos de uma vacinação. Quando a gente fala de anticorpo aí de vacinação, geralmente a gente já tem uma produção de anticorpo, já tem uma proteção ali pré-estabelecida, então a gente fala principalmente de IgG, está relacionado aí com anticorpos, digamos, mais não tardios, mas que não são os primeiros anticorpos produzidos. Já uma infecção recente, a gente trabalha muito mais com uma IgM. A IgM é a primeira imunoglobulina ali produzida, então no primeiro impacto ali, na primeira a contaminação, uma infecção natural da doença, é onde ela vai ter uma quantidade muito maior. Né? Claro que às vezes alguns testes a gente não consegue diferenciar entre IgM e IgG, então a gente tem que fazer o que a gente chama de sorologia pareada, que é fazer o quê? A gente faz o teste, detecta a titulação de anticorpos ali presentes, depois de 15, 20 dias, geralmente uns 15 dias, a gente repete esse teste. Se esse teste tiver 4 vezes ou mais, quer dizer que a minha produção de anticorpo está continuando, porque eu tenho um micro-organismo ali estimulando essa produção de anticorpo, então eu estou falando de uma infecção. Agora, se ela se manter ou só subir um pouco, ou descer um pouco, então a gente está falando provavelmente de anticorpos aí de vacina. Né? Então, saber se o meu animal é vacinado ou não para aquela determinada doença é muito importante para a gente conseguir aí analisar os resultados dos exames. Né? E aí existem algumas vacinas que são recombinantes, que elas foram feitas exatamente para diferenciar os anticorpos vacinais e anticorpos neutralizantes. E existem exames, então, que são feitos especificamente também para conseguir detectar essa diferença. Agora, vamos pensar numa outra coisa também. E quando você está buscando patógeno, quando você tem uma vacina inativada, se tem um micro-organismo que ele está inativado, ele está morto ali. Mas se você está buscando via PCR, pode ser que o DNA ou o RNA desse patógeno esteja lá. Só que ele não vai durar muito tempo, né? E dependendo da via onde como você administrou essa vacina também, não vai ter acesso a esse material genético desse patógeno. Agora, quando você está fazendo uma vacina atenuada, que a maior parte das vacinas de cães, por exemplo, são atenuadas, as virais, existe uma replicação viral. Ela vai durar aí 2 ciclos, 2 ou 3 ciclos,
E daí o sistema imune, ele vai ser estimulado e vai debelar. Mas existe uma replicação viral, existe uma expansão desse vírus também. E que dependendo de como você fizer, o momento que fizer, como foi a via de administração dessa vacina, você pode acabar pegando o que é vacinal, né? E não o que é a infecção mesmo, né? Exatamente. Por isso que é importante saber se foi vacinado ou não, quando, né, há quanto tempo, para você saber se já teve tempo de ter uma resposta imunológica, isso que a Sheila falou, por onde foi vacinado e tudo mais, porque isso vai influenciar sim no resultado, ainda mais se a gente estiver falando de testes sorológicos, né? E até no caso, que ainda quando tem o vírus ali, alguma coisa que for atenuado, também pode por um tempo influenciar até na busca direta, né, que é os testes diretos. É. E agora vamos para os falsos negativos? Agora os falsos negativos. Os falsos positivos, eles são, em sua maioria, pouco significativos no quesito de quantidade. Né? O que a gente tem menos é um falso positivo e o que a gente tem mais é um provável falso negativo. Claro que depende muito de qual exame é, né? E o Carlos falou, né? A anamnese é essencial em caso de vacinação, com certeza. E também, para poder fazer qualquer tipo de diagnóstico, você tem que ter uma vacinação. Uma anamnese boa, você não vai fazer um diagnóstico do que for sem uma boa anamnese, né? Então, a anamnese, ela é essencial. Tudo começa com ela, né? Exatamente. Então, voltando, os falsos positivos, a gente tem meio pontuais. Isso, pode ser um problema laboratorial, pode ser uma infecção cruzada que está me dando resultado positivo, mas não é uma quantidade muito grande que vai dar aí resultados falsos positivos, né? Em sua maioria. Agora, os falsos negativos é mais fácil. Por isso que eu sempre falo, quando o resultado é positivo, tá fácil. Você sabe, não queremos que o resultado seja positivo dos exames, claro que não. Mas tá fácil de dizer assim, opa, peraí, excluindo essas possibilidades de falso positivo, não, é positivo. Então, você considera o exame de uma forma mais fácil de avaliar. Quando ele dá falso negativo, quando ele dá negativo, é um pouco mais complexo. Porque ele deu negativo por quê? Porque o paciente não tem aquela doença? Pode ser. Tem uma outra que tem os mesmos sinais clínicos. Pode ser. Você coletou o material para fazer o exame na época certa? Você coletou da forma certa? Você conservou corretamente esse material? Não tinha nenhuma outra coisa inibindo o exame ou o patógeno, né? A depender muito do que você vai fazer, qual vai ser o exame. Não tinha nenhum inibidor que pudesse levar a um falso negativo, né? Então, são variáveis muito maiores para falsos negativos. Então, vamos lá. Pouco mais complicadas da gente ir atrás, né? Até, além dessas variáveis serem maiores, pode ser, nem a Sheila falou, né? Às vezes eu só recebi a amostra, como que eu vou saber como que a pessoa coletou? Às vezes eu não tenho contato com quem coletou, então algumas coisas às vezes fica até difícil da gente buscar, né? Então o falso negativo acaba, é negativo, mas, né, às vezes até que ponto, né? Claro que também não é todo teste que dá negativo que a gente vai ficar suspeitando, será que o animal realmente é negativo, né? Mas as variáveis acabam sendo mais, digamos, chatas da gente investigar, né? E laboratorialmente, você fez a técnica certa, o teu teste é sensível o suficiente para isso, né? Porque daí vem a sensibilidade desse teste também. Mas vamos lá, vamos começar. Coletou na época certa o exame? Então vamos falar algumas possibilidades aí, ó, o Covid falando, né? Bom, a pessoa não está ou começou com sinais clínicos. Na teoria, o que se sabe até hoje é entre 2, 3 dias
5, 7 dias ela vai começar a apresentar os sinais clínicos. Se nesse momento você coletar sangue para fazer um exame sorológico, ele vai dar negativo. É um falso negativo. Porque não deu tempo do teu sistema imune entrar em contato, montar uma resposta numa quantidade suficiente para que o exame pegue. Então você coletou na época errada. Então tá bom. Não, já passei pelos sinais clínicos, não tenho mais sinal clínico, ou tá bem no finalzinho do sinal clínico. Vai coletar material para detecção do patógeno? Vai provavelmente ser negativo. Porque se já está no final do sinal clínico, o próprio sistema imune já conseguiu debelar essa infecção. Então não tem mais patógeno. Tá só os resquícios ali das lesões causadas por toda a infecção, mas provavelmente não tem patógeno suficiente para pegar. Então, se você está procurando patógeno, coletou material errado. Vírus da sinomose. No início é mais frequente que tenha vírus da sinomose, pouco anticorpo. Né? Mais para frente, quando chegar nos sinais neurológicos da sinomose, talvez você não ache mais o patógeno, dependendo da onde você estiver procurando, né? Em lágrima, urina, pode se tornar intermitente. Então você pode dar um falso negativo e o seu animal tem sinomose. Nesses casos, provavelmente vai pegar o exame sorológico. Mas o exame sorológico, se ele tiver com sinal só, respiratório inicial, gastroentérico, bem no início, né? Pode não pegar o sorológico. Então, tá no momento certo de fazer a coleta de material para o tipo de exame que você está fazendo, porque se não tiver, você está gerando falsos negativos. Né? Isso acontece também com a leptospirose. A leptospirose ela tem duas fases, ela tem a leptospiremia e a leptospirúria, que é quando a leptospira está na corrente circulatória e quando ela está no sistema urinário. Se a gente coletar ali nos primeiros dias, nos 7, 10 primeiros dias, que é quando ela ainda está na corrente circulatória, se a gente coletar a urina e mandar o diagnóstico para ver se tem uma cultura, para ver se tem leptospira, eu posso não encontrar, porque ainda não deu tempo dela chegar na urina. Então, o tipo de material que você vai coletar é muito importante para você saber se já deu tempo do micro-organismo estar ali presente, quando for o teste ali direto, ou se ele deu tempo de produzir esse anticorpo para estar na circulação no momento que você faz essa coleta, né? Então, em caso de leptospira também é bastante importante saber as fases e de que material você vai coletando. E quando a gente fala do falso negativo para algumas doenças é muito importante. Pensa assim, hoje para o Covid, você fez um exame, deu negativo, e você é um falso negativo. Não, eu estou protegido, não tem. Você passa a disseminar. No caso da sinomose, você está recebendo esse animal, esse paciente, você vai internar, você vai fazer o exame, né? Se você não tiver internamento próprio para isso. Não, ele é negativo, então você interna do lado de outros animais, né? E ele é um falso negativo. Então, é muito importante, tem que tomar muito cuidado qual é o tipo de material e quando você está procurando, o que você está procurando por esse exame. Né? Outro falso negativo que cai aí no problema também. O animal tem uma infecção. Então, vou coletar uma infecção bacteriana, vou coletar, fazer a cultura e antibiograma. Mas você estava dando antibiótico. Daí deu negativo. Não, meu antibiótico está funcionando. E clinicamente ele não melhora. Então, o resultado gerado é um falso negativo, não tinha uma bactéria, porém ela existia ali, mas tinha um inibidor, né? Exatamente. Também o problema de coleta de sangue em sepse, né, para fazer hemocultura. Você tem momentos para coletar e você tem que fazer várias coletas, porque a maior parte vai dar negativa mesmo, né? O Carlos falou, na prática, a colheita da amostra influencia negativamente para o processamento dos exames. Segundo Alfieri, que é um professor da UEL, né, muito
muitas vezes o veterinário não sabe a diferença entre soro e plasma e sangue, e daí coleta tipo de amostra errada, né? Exatamente. Alfieri foi meu orientador, maravilhoso, do doutorado. Então, qual material coletar no momento que você... E para qual exame encaminhar é muito importante. Às vezes é necessário esperar um pouco para fazer a coleta do material para ir para determinado exame, né? Inibidores, né? Eu acabei já até falando um pouquinho de antibióticos. Você está dando antibiótico, vai coletar material para fazer cultura em antibiograma, pode ser um resultado não satisfatório. E às vezes pode dar até crescimento de uma bactéria que não tenha nada a ver com o peixe. Porque aqui está realmente, foi um pouco, está causando a infecção, pode ter sido inibida um pouco por esse antibiótico. Outros inibidores também de materiais podem acontecer. Vai fazer um swab de pele. Tem que passar uma solução salina, fazer uma limpeza. Você não pode fazer uma antisepsia. Você não vai passar um antisséptico, porque você vai estar inibindo ali. E resquícios desse antisséptico, a depender de qual é o antisséptico, podem ficar ainda nesse material, inibindo por minutos até horas e matando esses patógenos que você vai tentar detectar depois. Então não adianta, né? Exatamente. Às vezes até um assunto que já foi abordado aqui há 2 semanas atrás na live, quando a gente falou de mais de urinário, né? Às vezes até na urinálise, né? A gente não encontra bactéria na urinálise, manda para o cultura antibiograma e tem ali, tem o crescimento na urocultura, ou ao contrário, né? Às vezes a gente tem bactérias, acho que viu bactéria ali na urinálise, manda para a cultura e dá negativo. Então, são os fatos ali que pode estar acontecendo algum problema, ou foi na coleta, ou na hora de processar o exame, ou alguma coisa do tipo, né? Exatamente. O pus é outro inibidor também, né? Todos os compostos tóxicos, restos celulares que tem no pus, e inflamação em geral, podem ser inibidoras, né? Isso, daí você tem que trabalhar com diluição de amostra e tal, mas nem sempre é possível recuperar. Anti-inflamatórios, esteroidais e não esteroidais, podem influenciar no resultado final? Também podem, né? Mas daí, assim, depende exatamente o quê? Existem fármacos que não são antimicrobianos, que têm atividades antimicrobianas, né? Entre eles existem também anti-inflamatórios que têm alguma atividade antimicrobiana que possa interferir aí. E também o tipo de resposta imunológica. Acho que aí a dúvida é o tipo de resposta imunológica, que provavelmente, principalmente os não esteroidais, não devem influenciar tanto assim, né? Os esteroidais, eles podem influenciar a longo prazo, mas acho bem pouco provável, né? De influenciarem, darem um falso negativo, mas eles podem influenciar no curso da doença em si também, né? Isso que tem que tomar bastante cuidado. Se tá com uma doença, você vai dar um anti-inflamatório, isso pode interferir aí no curso dessa doença e no curso do teu sistema inflamatório, gerando uma resposta eficaz combatendo esse patógeno. Então, sempre que falar, não, vai dar um anti-inflamatório para uma infecção, pare e pense bem sobre o assunto, né? Não faça simplesmente sem pensar. Exatamente. Ó, a A Thaís live vai perguntou, a ficar... live fica Isso. salva? Ela fica 24 horas aqui no canal, no Instagram mesmo, tá? Como stories, e depois ela vai pro nosso canal no YouTube. É isso. Com relação a falsos negativos, então, algumas coisas inibitórias, né? Cuidado aí na hora de coleta, para que você não faça uma antisepsia e daí colete material, por exemplo, para ir para microbiologia. Cuidado na hora de coletar, porque se você está mandando soro, né? Isso é uma reclamação, daí o Alexandre também vai relembrar, o Amaury sempre falou, sangue hemolizado,
soro hemolizado não serve, ele dá falso negativo. Então, soro hemolizado, se você mandar para o laboratório, dificilmente o laboratório vai processar, né? Porque todos aqueles resquícios celulares ali vão ser inibitórios, não vai dar certo o exame, tá? Então, a coleta, ela é importante, uma boa coleta bem feita deve levar isso em consideração também, daí levando muitas vezes a falso negativo, só porque hemolizou ali, né, durante a coleta. E quando Também a gente tem o... Ah, pode falar. Não, fale. Não, termina a coleta, que o meu acho que eu já ia passar ali da fase da coleta. Eu ia falar um negócio da coleta, mas que na realidade tem a ver depois. Por exemplo, para PCR, um outro fator inibitório, no caso de PCR e RT-PCR, né, para vírus RNA, uma coisa importante é até as RNases e DNases que a gente tem na nossa mão podem interferir no exame. Então, assim, só que isso é mais, entra lá para o laboratório. Sempre que for trabalhar com PCR, com RT-PCR, o uso de luva e o uso de inibidores de DNases e RNases é muito importante. Porque a nossa mão, contaminantes aí ambientais vão levar a um resultado falso negativo, né? Exatamente. O que eu ia falar também tem a ver com o PCR. Eu ia falar que às vezes a gente faz uma extração ali, a quantidade de DNA formado naquela extração, naquela quantidade de DNA que a gente tem, também pode ser um fator inibitório e dar um falso negativo no exame. Então, se eu tenho excessos de DNA ali, por mais que seja o DNA que eu estou buscando, mas se ele tiver em grande quantidade, se ele tiver uma quantidade muito grande, ele pode inibir, pode dar algum fator ali e o resultado dá negativo. Então a gente tem que fazer a diluição desse material, desse DNA, para ter uma quantidade ali aceitável para ela ser detectável, porque o excesso também pode me dar ali um falso negativo. Então às vezes eu tenho o fragmento do DNA, faço a técnica, mas não está aparecendo, dá sempre negativo, negativo. Às vezes se eu mensurar, conseguir detectar a quantidade de DNA ali presente, se eu ver que está uma quantidade muito alta, é só eu diluir a amostra, que isso volta a acontecer. Isso aconteceu bastante comigo no meu doutorado. Eu fazia técnica, dava sempre negativo, mas o fenotípico das minhas amostras sempre era sugestivo de ter aquele gene que eu pesquisava. A partir do momento que eu diluí o meu DNA, as amostras começaram no PCR, ele começou a aparecer. Então, o excesso de DNA também pode mascarar e pode dar um falso negativo na técnica. Um PCR é uma técnicazinha, ela é linda, quem faz se apaixona por ela, mas é uma técnica terrível, né? Porque pouco DNA não dá, muito DNA não dá, né? Eu acho que no dia par não funciona, só no dia ímpar, né? Eu sempre falo, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa PCR consegue aguentar e imaginar ali. PCR não Ela é no uma papel é uma técnica... maravilha. Na teoria é lindíssimo, né? Só que na prática você está trabalhando com 0,25 microlitros da TAC, né? 0,25 microlitros é uma coisa que a gente não consegue nem enxergar, né? Então é uma técnica extremamente sensível, extremamente específica. Você pode conseguir com ela uma alta sensibilidade e alta especificidade, mas ela também pode te dar aí resultados falsos positivos e falsos negativos, né? Então, não é uma técnica que você simplesmente senta na bancada, faz e dá tudo certo. Não é nem um pouco dessa forma, né? Não, experiência própria. Já passei por isso. E assim, até a prática de laboratório, de rotina mesmo, com PCR, não é fácil, porque um dia está indo muito bem e de repente o PCR meio que desanda, né? Agora, vamos falar... O que mais de falso negativo? Eu ia falar de sinomose, teste rápido contra a PCR. Tem mais alguma coisa para falsos negativos? Acho que Então, não, acho que a gente falou do tempo, né, de já ter a produção ou não, né, de qual é a anticorpo. técnica que você está buscando? Está buscando anticorpo? Precisa ter anticorpo. Está buscando patógeno? Precisa estar o patógeno ainda viável,
né? Ah, você está buscando por PCR só o DNA ou RNA, o patógeno não precisa estar viável. Está buscando uma cultura bacteriana, tem que ter o patógeno viável. Né? Uma coisa importante para vírus RNA, que está aí, coronavírus é um vírus RNA, o vírus RNA, ele é muito mais suscetível a ações do meio ambiente. Então, conservar em geladeira, tanto é que até uns dias atrás tiveram um problema lá no Ludwig, né? Não, foi um outro laboratório de São Paulo, que perderam centenas, milhares de amostras, porque ficaram mais que 72 horas na geladeira, né? Então, para alguns vírus RNA dá, para outros não dá. Ele inviabiliza o vírus dessa forma e não consegue detectar corretamente daí. Então, muito cuidado quando for buscar um vírus, estiver fazendo diagnóstico para vírus RNA, cuidado aí com essa estocagem, com o envio para o laboratório, porque são vírus muito sensíveis, né? O RNA deles é uma estrutura sensível, diferente de um DNA, né? Vamos então falar um pouquinho mais de coisas específicas, então? Vamos discutir aí alguns casos. Vamos que a gente tem 4 minutos. Ah, meu Deus do céu! Eu ia até te perguntar isso. Então, assim, sinomose. Vamos pensar um pouquinho em sinomose. Teste rápido, existe teste rápido que busca o patógeno, né? Busca o antígeno, e tem o teste rápido que busca o anticorpo. Legal, só que você tem que saber qual é o momento dessa infecção para buscar um ou outro. A PCR, a RT-PCR no caso, né? Uma PCR precedida de transcrição reversa. Ela vai buscar o RNA. Então, você tem que lembrar que o vírus tem que estar, o RNA tem que estar viável. O vírus não precisa estar viável. O RNA dele tem que estar conservado para isso. Vamos falar de leishmania, que tinham perguntado aí pra gente, né, na caixinha. Leishmania. Leishmania é um problema, né? Leishmania é uma desgraça. Entrou e está vindo e está se expandindo no Brasil inteiro e é um problema sério. O diagnóstico, a gente tem o teste rápido recomendado pelo Ministério, feito pela Fiocruz. Só ele é feito e considerado, então o animal só vai ser positivo realmente se tiver confirmação da Secretaria de Saúde, na realidade, né, em cada estado. Alguns municípios têm essa possibilidade de fazer esses testes rápidos, outros não. Eu, por exemplo, estou num município que não tem essa possibilidade, não tem teste rápido aqui, então a gente tem que mandar para a capital. Mas o teste rápido, ele vai detectar, mas ele também tem uma sensibilidade. Ele vai detectar anticorpo. Então o animal já tem que ter produzido anticorpo. E tem animal que não responde com a produção de anticorpo rápido. Tem animal que demora muito tempo para responder. E essa resposta imunológica também de anticorpo, ela é muito variável, com o desenvolvimento ou não da doença. Ah, e a PCR? A PCR depende. Você vai pegar o material para fazer PCR da onde? Vai pegar do sangue? Tem baixa sensibilidade. Ou vai pegar do baço, vai pegar do fígado, né? Então, você tem que saber qual é o material que você vai pegar para mandar fazer essa PCR, tá? Idealmente, é baço. Pode ser feito também pele. Mas, se for pegar assim, sangue, pele, baço, não é homogêneo. Não é no mesmo animal que você vai encontrar todos os materiais positivos. Às vezes encontra um só. Então, o diagnóstico para leishmania é bem complicado. Quando o diagnóstico for dado como positivo, é fácil de dizer, olha, esse animal tem leishmania. Quando ele der negativo, não dá para dizer exatamente se o animal ele é realmente negativo ou ele, naquele momento, não foi possível detectar, né, o positivo. Ó, eu vou te cortar, porque agora já apareceu o reloginho aqui, falta 23 segundos, 22, 21. Então, Carlos, as lives são participativas, assim, tá? sim.
E Franciele, o tema da live era resultados falso positivo e negativo em exames. Vai ficar disponível aqui no nosso Instagram e depois vai para o nosso canal no YouTube, tá bom? Quem ainda ficou com alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. Bem Obrigado, pessoal. rapidinho. 2 segundos.